Irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, que eu estarei pregando aí por alguns domingos. E eu quero aproveitar esse momento de início para te desafiar nessa manhã, para que você coloque o seu coração aqui aberto, não diante das minhas palavras, mas diante da palavra do Senhor, que com graça o Senhor poderá me usar com fidelidade para abençoar a sua vida. Mas eu quero que você se concentre nisso que nós vamos fazer hoje, nesse caminho que nós vamos percorrer, nessa jornada juntos, com sede, com fome de Deus, porque eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Nós precisamos dessa palavra que é poderosa para transformar o nosso coração, para mudar o nosso comportamento, para mudar os nossos pensamentos, para mudar a maneira como nós vivemos no mundo. E eu quero aproveitar esse momento que marca um início, para que nós entremos nesse passo, nesse caminho, ajustados diante dessa palavra, como quem pede: Senhor, fala comigo. Eu preciso de te ouvir. Não se perca, meu irmão, nos rituais vazios da religião. Não se prenda no automático que é vir domingo de manhã na igreja, dizer bom dia, dizer graça e paz, dizer Deus te abençoe. Mas recupere nessa manhã o significado e o sentido disso, porque nós adoramos a um Deus que nos vê, que nos ouve, que nos responde, que se manifesta no nosso meio, que faz aquilo que nós não podemos fazer, que toca nos corações que as nossas palavras não podem tocar. E é por causa do Espírito de Deus, que é poderoso para agir no nosso meio, que nós estamos aqui, que nós ouvimos esse chamado, que nós respondemos a Ele. Por isso não perca a oportunidade desse momento, para que você venha com sede diante de Deus e diga: Senhor, eu andei distraído essa semana, eu me perdi nas minhas tarefas, eu fiquei confuso com as coisas que aconteceram, mas eu estou aqui porque eu preciso de te ouvir. Que essa seja a nossa oração nessa manhã, que a gente possa sair daqui hoje mais maduro, mais parecido com Jesus Cristo do que nós entramos. E essa série de mensagens que nós vamos começar, ela se chama A Origem da Esperança. E para falar da origem da esperança, nós vamos nos voltar para uma das passagens centrais, mais importantes da nossa fé, que são os primeiros capítulos de Gênesis. Para nós entendermos o Evangelho, e até para nós entendermos a vida de forma geral, nós precisamos de começar aqui. Porque estes capítulos, os 3 primeiros capítulos especialmente, eles funcionam como um contexto para que nós entendamos quem somos e de onde nós viemos. Aliás, há aqui, quando falamos de Gênesis, uma grande ironia, que eu já quero começar esclarecendo. Os primeiros capítulos de Gênesis são, de fato, o relato da criação. E por isso, muitas vezes, quando nós perguntamos às pessoas assim, sobre o que é o livro de Gênesis, o que as pessoas comumente irão responder? É sobre a criação. Não é verdade? No entanto, Gênesis não é sobre a criação. Claro, Gênesis contém o relato da criação. Mas Gênesis é sobre identidade. Então, ainda que o nosso foco nessa manhã juntos se dará sobre um texto que fala da criação, nós precisamos entender os textos que lemos nas Escrituras a partir desse foco, desse propósito maior. E no caso de Gênesis, nós estamos falando de identidade. Esse é o propósito geral do livro, a formação do povo de Deus. Gênesis responde ao povo de Deus quem eles são e de onde eles vieram.
E para responder quem eles são e de onde eles vieram, nós começamos na criação. Mas a resposta à pergunta quem somos, em Gênesis, não é dada da perspectiva que se preocupa com metodologias e processos criacionais. A resposta à pergunta quem somos em Gênesis, ela não é dada a partir de uma proposta de descrição científica moderna, mas ela é dada a partir desse foco em identidade. Ainda que esse foco nos revele algumas informações que nos ajudem a compreender processos e métodos da criação, esse não é o foco ou o propósito desse texto. Com o propósito de Gênesis então em mente, entendido por nós, sabendo que aqui o Senhor está revelando quem é o seu povo e de onde eles vieram, quem nós somos e de onde nós viemos, sabendo que nós não estamos preocupados com uma descrição ou detalhamento científico, ainda que existam verdades sobre a criação que descrevam processos metodológicos aqui, não é esse o foco. Nós vamos nos aproximar dos primeiros 25 versículos de Gênesis. E eu quero que você escute essa história que você já ouviu várias vezes, provavelmente, hoje, com uma atenção diferente. Se prenda aos detalhes. Veja o que diz a palavra do Senhor, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se,
encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor, nós entregamos diante de Ti esse momento, apresentamos diante do Senhor o nosso coração necessitado nessa manhã. Nós precisamos de um toque do Teu Espírito, nós precisamos de uma direção da Tua Palavra, nós precisamos ser transformados à luz da verdade, nós precisamos ser confrontados por ela, e nós precisamos, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Eu peço a Ti que me use com fidelidade para expor a Tua Palavra, e que assim o Teu nome seja engrandecido no nosso meio, e nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, aquilo que nós acabamos de ler, estes versos tão rítmicos, essa sequência tão rítmica, nos descreve sim o relato da criação. Mas não se esqueça, nós estamos lendo sobre o relato da criação à luz de quê? À luz do propósito de Gênesis, que é revelar quem somos. E por que essa pergunta, quem somos, é uma pergunta tão importante? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque ela é a minha pergunta. Porque ela é a sua pergunta. Porque essa pergunta, quem somos, é uma pergunta que assombra todos os homens que procuram sentido, que procuram propósito, que procuram entender quem são e onde estão. Essa pergunta nos persegue. E veja que quando olhamos à nossa volta, nós percebemos um mundo que está em desequilíbrio, em instabilidade, marcado por sofrimento, ou para tomar emprestada uma linguagem de Gênesis, nós vemos um mundo que se esvazia, que se deforma, que se escurece. No entanto, não apenas quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos isso. Sabe o que é mais aterrorizante? Não é o mundo que nós vemos à nossa volta, mas é o mundo que vemos dentro de nós. Porque de alguma forma, quando nós também olhamos para dentro, enxergamos de certa maneira um mundo que se esvazia, que se deforma, que se escurece. Parece haver em nós uma força caótica, uma tensão que tende à destruição. Porém, Gênesis começa nos dando um fio de esperança. Quando nós lemos esse texto e entendemos que nem sempre foi assim. Gênesis começa nos levando a um mundo que é o nosso, mas ao mesmo tempo é diferente do nosso. E nós precisamos entender o que isso significa. Há um mundo que denuncia que o que está quebrado em nós e ao nosso redor não nasceu quebrado. Que o luto, a perda, a falta não pertencem à vida, mas são uma corrupção dela, uma destruição dela. E tudo isso reafirma a tensão que nós reconhecemos não só no texto, mas que nós reconhecemos na nossa realidade, que nós reconhecemos na nossa rotina, que nós reconhecemos na nossa vida. E qual tensão é essa a qual eu me refiro? É a tensão entre o caos e a ordem. A ordem e o caos. E todos nós, em diversas esferas, em diversos contextos, em diversas situações, podemos reconhecer que existe essa tensão.
da ordem e do caos. Essa vida linda, marcada por beleza, por música, por arte, por nascimentos, por aniversários, por vitórias, também é essa vida feia, das doenças, da solidão, da fome, da morte, da mentira. Diante dessa tensão que rompe os nossos dias alegres, com tristezas incontroláveis e difíceis, fica uma pergunta. E é essa pergunta que eu quero com você responder nessa manhã. Essa pergunta é: como ter esperança em um mundo caótico? Como ter esperança diante do caos? Essa é a pergunta que o homem faz quando ele perde o seu emprego. É a pergunta da mãe que perdeu o seu filho. É a pergunta do jovem que perde a sua saúde. Essa é a minha pergunta e a sua pergunta diante do caos. Como ter esperança? Como passar daqui? E a resposta a essa pergunta, meus irmãos, ela começa no cenário desenhado já nos primeiros versículos de Gênesis. Após no primeiro versículo, Moisés, o autor desse livro, dizer: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabe o que isso significa? Significa que há um Criador, que é capaz de trazer à existência aquilo que não existe, que não precisa de matéria-prima, que não precisa de nada para além de si mesmo, para fazer com que as coisas existam, aconteçam, obedeçam. Isso já nos é anunciado no primeiro versículo, mas aí ele aponta o versículo 2, e o versículo 2 vai nos mostrar que a ordem veio do caos. Ele escreve: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler novamente esse versículo, e vocês vão ler a parte final desse versículo. Eu vou ler o começo e vocês depois dirão: e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos lá. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso muda tudo. Nesse segundo versículo, nós encontramos um sinal de esperança. Nós encontramos uma força que vence o caos, que domina sobre o caos, capaz de trazer ordem ao caos. Nesse segundo versículo, existe um cenário caótico que está marcado por 3 elementos: Rocher, Tohu e Bohu, que são formas, no hebraico, palavras traduzidas, respectivamente como trevas, sem forma e vazia. Essas palavras, elas marcam um caos primordial, um caos inicial. É uma ausência de ordem, mas é uma ausência de ordem tão intensa quando é expressa pelas trevas, pela falta de forma, por aquilo que está vazio, que Jeremias, no capítulo 4, versículo 23, vai usar essa mesma imagem, essas mesmas palavras, como uma figura de destruição e de juízo de Deus sobre o povo de Israel, por causa do seu pecado. Em meio a esse cenário de caos, no entanto, algo muda. Em meio a esse cenário de caos, tem um rompante de esperança. A terra não fica em trevas, não fica sem forma, não fica vazia. E por que é que a terra não fica em trevas e sem forma e vazia? Pois Moisés escreve:
o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E essa imagem é uma imagem muito profunda teologicamente. A palavra para espírito em hebraico é ruach. A mesma palavra para vento. E essa imagem do ruach sobre as águas do caos, elas se repetem nas Escrituras, por algumas vezes. Em Gênesis 8, as águas do dilúvio, que são símbolos de caos, que são símbolo de juízo, elas são baixadas pelo ruach que Deus envia. Em Êxodo 14, Moisés estende a sua mão sobre o mar, que seriam águas de juízo. Juízo que cairia sobre os egípcios. E quando Moisés estende sua mão sobre o mar, o que acontece? Deus envia ruach, para preparar um caminho para o seu povo entre as águas. Em meio ao caos, juízo e morte, nós começamos a entender aqui que o ruach de Deus traz vida, traz ordem. Aqui está então o primeiro elemento da nossa resposta a essa pergunta: como ter esperança em um mundo caótico? Como ter esperança em meio ao caos? Há um sopro de Deus sobre o caos. Há um sopro de Deus sobre o caos da existência, sobre o caos do mundo, sobre o caos dentro do nosso coração. O Espírito do Senhor paira sobre as águas, e quando Ele paira sobre aquela matéria caótica, nos primeiros versículos de Gênesis, nós descobrimos que diante do caos, há um Deus que ilumina, há um Deus que forma, e há um Deus que preenche. E são esses elementos revelados de Deus, que nós encontramos aqui, que eu quero usar como pontos de reflexão, para que nós pensemos sobre essa pergunta nessa manhã. Nós vamos observar o Deus que ilumina, o Deus que forma, e o Deus que preenche. Primeiro vamos olhar para o Deus que ilumina, e nós encontramos essa verdade entre os versículos 3 a 5, e eu lerei aqui para você, e ouça com atenção. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro elemento do caos, com o qual Deus lida nesse texto, para trazer ordem, para reverter aquele quadro, são as trevas. A escuridão vai fugir diante do quê? Diante da ordem de Deus, diante da palavra de Deus. Haja luz. Veja os detalhes que nós temos aqui. Deus dá ordem ao caos mediante a sua palavra. E você sabe o que significa quando alguém fala e outro obedece? Poder. Isso é uma expressão de poder. Se você dá uma ordem e aquela ordem que você dá acontece, significa que você detém poder. E quando Deus dá essa ordem, haja luz, quando Ele diz, quando Ele anuncia a sua palavra e as coisas respondem, isso é uma expressão do seu poder. E aqui há um significado real, literal, um processo físico que acontece diante da ordem divina. A luz da criação se acende pela primeira vez. Essa imagem, no entanto, apesar de estar descrevendo um fato real aqui, é uma imagem carregada também de poder simbólico, que é levado e desenvolvido durante as Escrituras, a partir desse instante da criação. Da mesma forma como a palavra de Deus acende a luz, trazendo ordem ao caos na criação, a palavra desse mesmo Deus é capaz de trazer luz, de iluminar os nossos corações caóticos, os nossos corações em trevas. A luz passa a ser associada nas Escrituras com o conhecimento de Deus que gera vida. O que é a luz?
o conhecimento de Deus que gera vida. De fato, esse texto de Gênesis está descrevendo um processo físico que acontece, mas esse símbolo é usado nas Escrituras e transmitido nas Escrituras, e nós podemos percebê-lo, por exemplo, em Isaías, quando o profeta vai dizer, no capítulo 9, versículos 1 e 2, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O conhecimento de Deus que gera vida. Qual era essa luz que o profeta profetizava? Em João 8,12, Jesus vai nos responder essa pergunta, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou ainda, o apóstolo Paulo nos deixa clara essa relação, ao dizer em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Luz. Luz que traz ordem ao caos. Luz que afasta as trevas do mundo, mas que afasta as trevas do nosso coração. Luz que vem como ordem do Senhor, obediente à sua palavra. Irmãos, às vezes parece, na nossa vida, que a luz está apagada. Em um mundo caótico, em um mundo escuro, como nós podemos ter esperança? Como ter esperança em um mundo onde nós vemos que as trevas encobrem a corrupção dos homens, a impiedade dos corações, a maldade que nós vemos ao nosso redor? E a resposta é: basta a palavra de Deus para que a luz se acenda nos nossos corações. É por isso que nós precisamos dessa palavra, é por isso que nós precisamos dessa iluminação. E talvez você tenha entrado aqui hoje, nessa manhã, no escuro. Talvez o seu coração esteja em trevas, nas trevas da dúvida. A luz esteja apagada por causa do caos do mundo, pelas perdas, pelas dores, pelos temores, pelo pecado. Mas saiba que a palavra de Deus afugenta as trevas do nosso coração. Isso que eu estou falando para você não é rito, não é filosofia, não é ideologia, não é psicologia, é poder. Porque eu estou falando com você do Deus que traz à existência as coisas que não existem. E é tão maravilhoso na prática pastoral. Eu e o pastor João, nós temos a oportunidade, gente, de ver isso aqui que eu estou dizendo para você acontecer diante dos nossos olhos, e nós cremos, mas nós falamos assim: eu não entendi o que aconteceu. Porque de repente, você vê uma pessoa que chega em trevas, e não tem explicação que você consiga dar, não tem organização que você possa construir, não tem resposta, mas de repente, a palavra de Deus traz à existência o que não existe: luz. E nós vemos pessoas passando das trevas para a luz, e já houve momentos que eu virei para o João e falei: eu não entendi o que aconteceu, mas aconteceu. Foi Deus. Tem horas que talvez você possa pensar: fui eu. Não, tem horas que das trevas vem luz. Com as trevas dissipadas, Moisés escreve em Gênesis: houve tarde e manhã o primeiro dia.
Curiosamente, essa estrutura tarde e manhã vai se repetir por algumas vezes no texto. Mas por que não manhã e tarde? É possível que Moisés tenha escolhido essa estrutura tendo em vista a dinâmica judaica de contagem do dia, considerando o pôr do sol como o início de um novo ciclo. Mas é também possível que isso seja apenas um dispositivo literário nesse texto, para indicar a conclusão de um ciclo de trabalho que se começou pela manhã, se estende até o fim do dia, quando termina na passagem para um novo ciclo, no próximo dia. No entanto, apesar dessas possibilidades, o que sabemos é que Deus lida com as trevas. E agora esse Deus que lidou com as trevas vai lidar com aquilo que não tem forma. E nós vamos ver o Deus que dá forma nos versículos 6 a 13. No entanto, eu só lerei aqui do 7 ao 10, que diz assim: E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Quando Deus estava lidando com as trevas do caos primordial, no primeiro dia, Ele não estava apenas lidando com as trevas, mas no dia 1, 2 e 3, Ele está lidando com o torro, aquilo que é sem forma. Essa palavra traz a ideia daquilo que é improdutivo, daquilo que é infrutífero, daquilo que é inóspito. E nesses 3 primeiros dias, Deus torna essa terra produtiva, Ele prepara o ambiente. No primeiro dia, Ele dissipa as trevas e separa dia e noite. No segundo dia, Ele separa os céus das águas. No terceiro dia, Ele faz a terra seca e a vegetação. E após esses dias, as esferas da água, da terra e do ar estão formadas. Aquilo que não tinha forma, não encontra, no entanto, apenas forma. Repare que há um outro detalhe nesse texto. Aquelas esferas não recebem apenas forma, mas elas recebem nome. À medida que Deus cria, nós vemos que Ele não só dá ordem para que as coisas sejam criadas, mas Ele também dá o quê? O quê? Nome. Veja o versículo 8. Deus chamou ao firmamento os céus. No versículo 10, Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. Se o fato da criação responder à sua palavra nos revela o seu poder, aquele que nomeia revela a sua autoridade. Quando Deus fala e as coisas obedecem, nós vemos o seu poder. Quando Deus dá nome, nós vemos a sua autoridade. Aquele que nomeia diz o que é. E esse ato de nomeação vem junto e em conjunto com o ato de dar forma. Diante disso, nós precisamos compreender que esse Deus que chama, que esse Deus que nomeia, Ele diz o que é. E ao dizer o que é, Ele dá identidade. Deus é aquele que dá identidade. Nós vivemos em um mundo que passa por uma crise de identidade. Há um problema tanto no reconhecimento da própria identidade, quanto no reconhecimento do contexto. Mas por quê? Porque no mundo caótico que nós vivemos, não existe apenas um desejo pelas trevas que operam para esconder a verdade de Deus. E devem ser combatidas com a luz da palavra, para que essa confusão seja desfeita. Mas há também uma ação em direção a corromper os nomes e as formas que Deus deu. Nós testemunhamos no mundo hoje trevas que são usadas para esconder o pecado, sobre as quais nós precisamos lançar a luz da palavra, mas nós também percebemos um mundo que passa por essa crise, que quer destruir as formas e quer destruir os nomes. Quando o Criador fez todas as coisas, Ele atribuiu a elas a forma e o nome,
que revelam identidade e propósito. O mundo que nós vivemos, porém, nos mostra que o homem sem Deus é um agente do caos. O homem sem Deus é um agente do caos. Ele deforma a família, o trabalho e até a natureza ao perder a sua identidade e o seu propósito. Nós vemos, por exemplo, o homem brincar de Deus quando ele se mutila o seu corpo, para que ele não seja identificado com o nome que Deus deu, para que ele não seja identificado com a forma que Deus deu. E assim o homem se volta contra Deus, e ao se voltar contra Deus, tentando destruir as formas dadas por Deus, os nomes dados por Deus, ele destrói a sua identidade, ele perde o seu propósito, e o juízo se faz necessário, porque o juízo traz o caos para preservar a destruição completa. Por mais contrastante que isso seja, a identidade é desintegrada, a autoridade de Deus é desafiada e o juízo se torna necessário para que a criação não seja destruída. Mas a nossa pergunta é como ter esperança em um mundo deformado? Como ter esperança diante da angústia de alguém que não consegue nem mais se reconhecer no espelho? De alguém que olha no espelho e não sabe quem é. E a resposta é: não olhe para o espelho, olhe para o oleiro. Nós precisamos daquele que coloca as mãos no que nós quebramos, que refaça, que deforma. O Senhor lidou com a deformidade da terra, o Senhor pode cuidar e lidar com os nossos corações deformados, com os nossos corações acidentados, com os nossos corações amassados. No entanto, meus irmãos, não é apenas de forma que nós precisamos. Nós também precisamos de preenchimento. Nós precisamos de ser enchidos. E por isso, em Gênesis nós vemos também o Deus que preenche. Nós vemos isso nos versículos 14 a 25, mas eu leio aqui agora apenas o 14 ao 16, que diz assim: E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Nos 3 primeiros dias da criação, eu disse a você que o Senhor lidou com o torru, com aquilo que estava sem forma. A partir do 4º ao 6º dia, Deus vai cuidar do borru. Ele vai preencher os ambientes criados. E veja que ao preencher as esferas, ao preencher os ambientes, ele vai estabelecer regentes para esses ambientes. É como se no dia 1, 2 e 3, Deus estabelecesse reinos. E nos dias 4, 5 e 6, ele estabelecesse reis. Por isso, no dia 1, se há luz, no dia 4 ele cria os luzeiros. Se no dia 2 há céus e águas, no dia 5 ele enche de aves e peixes. No dia 3 ele cria a terra e a vegetação. No dia 6 ele encherá essa esfera de animais. Deus traz ordem do caos. Ele separa as esferas, ele estabelece os domínios e regentes, e aqui existe uma dinâmica que se repete de novo, e de novo, e de novo, no ato da criação. Detalhes que nós não podemos perder. Primeiro, ele diz, e nós falamos que isso revela o seu poder. Ele nomeia, o que revela a sua autoridade. Mas há algo mais que se repete na dinâmica da criação, e que se revela todas as vezes que lemos: Deus viu que era bom. Ele julga. Deus avalia a sua obra. Sua obra deve responder à identidade e aos propósitos que foram estabelecidos por Ele mesmo ao criar.
nas esferas criadas. E assim, quando Deus cria, quando Deus acende a luz, quando Deus dá forma, quando Deus preenche, Ele desfruta, Ele tem o seu deleite. Deus se alegra naquilo que Ele criou. A criação, ela é abençoada e ela é desfrutada pelo Criador. Ela foi feita para isso. Ela foi feita para Deus. Ela foi feita para a sua glória. Ela foi feita para o seu deleite. E você sabe o que isso quer dizer? O que isso significa? Que nisso nós podemos encontrar consolo. Que nisso nós podemos encontrar encorajamento e viver enquanto estamos cercados por um mundo caótico, porque isso significa que Deus não o deixará assim, que a obra que Ele começou, Ele terminará, que Ele não abandona a sua obra. Não se engane, Deus não fechou os olhos, Deus não tampou os ouvidos, Deus não ignora o desafino da sinfonia que Ele criou. Ele não se faz de cego para as injustiças e dores experimentadas nessa terra. Ele não ignora a maldade e a miséria que nós testemunhamos. Ele não abandonou a sua criação. Aquilo que foi criado para o seu deleite será resgatado pelo seu poder. E é por isso que nós podemos nos mover em esperança. Ele já trouxe ordem ao caos uma vez. E Ele fará novamente. Os regentes corrompidos serão removidos, e o seu reino será estabelecido. Talvez você tenha dificuldades para entender as dores que se passam na terra. Talvez você tenha dificuldades para entender o sofrimento que às vezes nos toca. Mas se há algum consolo, é que Deus se importa. Se importa tanto que Ele veio se misturar ao caos. Se importa tanto que Ele veio sofrer o caos na sua carne. A palavra que criou no princípio se fez carne no meio de nós. Jesus veio se misturar à confusão que nós fizemos, para que, como na criação, as coisas fossem agora separadas, santificadas, guardadas novamente dentro da sua identidade, dentro do seu fim, dentro do seu propósito, para que em meio ao caos, a nossa esperança não seja perdida. Nós encontramos ordem em meio ao caos da cruz. Nós encontramos cura em meio à tragédia, nós encontramos vida em meio à morte, porque a nossa esperança não reside na circunstância, mas na encarnação, morte e ressurreição daquele que faz novas todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa imagem de caos e ordem que nós encontramos na criação, nós encontramos também na cruz. Porque há cenário mais caótico, mais escuro, de um esvaziamento maior, há deformidade maior do que a cena que vemos na cruz. No entanto, o Senhor traz ordem, traz vida, esvazia o túmulo. E é por isso que nós somos refeitos, em meio às nossas mazelas, em meio ao nosso sofrimento. E meus irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês é verdade e deve ser vivido, mas não pode ser isolado na nossa cabeça como se fosse um conceito, uma teologia abstrata, uma informação. Nós temos que entender, por exemplo, como nós entendemos tudo isso como igreja. Veja que a igreja, isso aqui, esse ajuntamento aqui, ele também experimenta uma realidade de tensão entre o caos e a ordem. Você sabe o que a igreja se parece para mim? Nesse estado que estamos hoje? Se parece como a última cidade em uma fronteira entre o reino do mundo e o reino dos céus.
Vocês sabem que há pouco tempo eu tive a oportunidade de atravessar algumas fronteiras. Eu fiz de carro. E quando você vai chegando perto de um novo país, as placas começam a ser mostradas em 2 línguas. A vegetação começa a mudar. A cultura começa a se misturar. E de certa forma, a igreja é como essa cidade que é a última fronteira. Aqui nós vemos elementos dessa nova cultura. Aqui nós temos placas em 2 línguas. Aqui nós vemos a atmosfera começar a mudar. O comportamento das pessoas começar a mudar. Mas ainda há um elemento de caos. Ainda há um elemento de tensão. Ainda há uma dor. Mas Deus traz ordem em meio ao caos. No entanto, nós precisamos estar cientes do que estamos fazendo aqui, meus irmãos. Existe um elemento de caos aqui, quando nós deixamos que o pecado e o orgulho falem mais alto. Fofoca é caos. Rivalidade entre irmãos é caos. Especulações baseadas em autocomiseração é caos. O que é isso? Não entendi nada, vou te explicar. Sabe o que é especulação baseada em autocomiseração? A irmã não me deu bom dia porque ela não gosta de mim. Fulano só veio falar comigo porque o pastor mandou. Os pastores nunca adivinharam que eu precisava da ajuda que eu nunca pedi. Ninguém me procura. Ninguém sente minha falta. Ninguém gosta de mim. Caos. Caos. Reino do mundo. Orgulho. Reino do mundo. Nós precisamos atravessar a fronteira. Nós precisamos deixar essas coisas para trás. Nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós precisamos ter um coração ensinável, humilde, compassivo, amoroso, gracioso. Você não faz isso quando você está vendo uma série legal, sentado no sofá e não tem ninguém perturbando a sua vida. Você faz isso quando você é ofendido. Você faz isso quando dói. Então pare com esse espírito de autocomiseração, de dizer, coitado de mim, tenha dó de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém me atende, ninguém se interessa. E vai você se interessar pelo outro, vai você pregar ao outro, vai você amar ao outro, faça ao outro aquilo que você quer que faça com você, e entregue a Deus as suas feridas, entregue a Deus as suas dores. Nós precisamos atravessar a fronteira. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Se você acha que o seu irmão te ofendeu, perdoe, perdoe, perdoe. O seu marido te ofendeu, perdoe. Seja manso, a palavra branda desvia o furor. Nós vamos brincar de teologia aqui até quando? Nós vamos brincar de ter um diploma teológico, de falar, eu sou mestre em divindade, até quando? O Senhor não te chamou para ser mestre em divindade, o Senhor te chamou para ser santo, para ser a imagem dEle aqui, para ser luz, para trazer forma, para trazer preenchimento que vem pela sua palavra. Vamos parar de brincar de crentes. Gente, essa igreja está crescendo. Nós recebemos 40 membros no último fim de semana. Nós precisamos viver isso aqui com a cultura do reino dos céus. Nós precisamos nos importar uns com os outros, visitar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e parar com as vaidades, rivalidades, com as fofocas, com as especulações baseadas em autocomiseração. Vamos parar de brincar de reino de Deus. E vamos viver o reino de Deus. Isso é vivido, não é aqui agora, quando você está sentado me ouvindo. Começa a praticar quando eu der a bênção, e você levantar.
e continua na sua semana. Para que as placas que estão em 2 línguas, de repente passem a ser em uma língua. Que a vegetação que está em transição, de repente se torne clara. E ali nós vamos ter chegado na nossa pátria, na nossa casa. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida e o nosso coração, com arrependimento e Te pedindo perdão por todas as vezes que nós somos agentes do caos e não da ordem, por todas as vezes que nós deixamos que a nossa boca seja usada pelo inimigo, por todas as vezes, Deus, que nós abaixamos a guarda e deixamos que os nossos pensamentos e sentimentos sejam invadidos por mentiras do inferno e da carne. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que essa igreja seja invadida pela Tua luz, que essa igreja seja formada pelas Tuas mãos, e que essa igreja seja preenchida pelo Teu Espírito. Nós somos essa igreja que Te clama, Senhor, e que Te pede isso. Não são as paredes, não é a placa, mas é o Teu povo que Te pede. Vem, vem, acende o nosso amor, aviva o nosso coração. Nos dê, Deus, um coração obediente e restaure o temor do Senhor em nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.